Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre a soma dos termos da PA, ou seja, a soma de todos os termos de uma progressão aritmética. É óbvio que se eu vou somar os termos de uma progressão aritmética, eu vou definir o início e o fim dela, até porque nós não temos como determinar um valor numérico para termos infinitos, ok? Para que a gente possa compreender como funciona a soma dos termos da PA, nós temos que relembrar um pouco da história. Reza a lenda que Gauss, quando criança, por volta de 9, 10 anos, estava na sua aula e o professor, por preguiça, digamos assim, de dar aula, ele propôs o seguinte desafio: eu quero que vocês resolvam a soma entre os números de 1 até 100. Com isso, ele esperava que os garotos, que a molecada lá, ela demorasse um pouco, né, para ele ter um pouco de tempo. Mas Gauss pensou de uma forma bem bacana de resolver, que foi a seguinte: ele percebeu que a soma dos termos equidistantes, ou seja, dos termos que possuem a mesma distância, no caso aqui do primeiro para o último, do segundo para o penúltimo e assim sucessivamente, essa soma era sempre o mesmo valor. Então, olha lá, 1 mais 100 é 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101 e assim vai seguindo. Como nós temos 100 números e a soma aqui nesse caso nós estamos realizando entre dois valores, então ele percebeu que existiam aí, ou existem na verdade, né, entre 1 e 100, 50 duplas. Então o que ele fez? Ele resolveu a seguinte multiplicação. Ele multiplicou o valor dessa soma entre a dupla pela quantidade. Só que se eu somar 1 com 100 ou 100 com 1, é a mesma coisa. Então, quando você considera vindo da esquerda para a direita ou da sua direita para a esquerda, a dupla vai ser a mesma, logo o resultado vai ser o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente só conta uma vez essa soma. Então ele pegou esse resultado e dividiu por 2. Imagina o garoto pensar isso com 9, 10 anos. Eu não conseguiria, né? Mas enfim, com isso a gente deduziu então a seguinte fórmula da soma dos n termos de uma PA qualquer. A gente soma o primeiro elemento com o último, entre parênteses. Desse resultado a gente multiplica pela quantidade de termos e em seguida a gente irá dividir por 2. Então é essa fórmula que me determina o valor total da soma de todos os termos de uma PA qualquer. Insisto, essa soma, lógico, é sempre para uma PA finita. Eu tenho que saber quem é o primeiro, quem é o último termo. Agora a gente pode pensar o seguinte também: por mais que eu tenha de repente uma PA infinita, eu posso determinar assim: tenho infinitos números, mas eu quero a soma dos 200 primeiros números, por exemplo. Ou eu vou determinar um limite de 50 números dessa PA. Aí também é possível, tá bom? Então, olha lá, o que vai acontecer? Vamos verificar, então, no exemplo, como que funciona a aplicação dessa fórmula. A pergunta aqui é justamente a que Gauss teve anos atrás. Quanto vale a soma dos números na contagem de 1 a 100? Então, vamos lá. Se eu tenho que somar, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o número 100, logicamente nós vamos ter 100 números. Então, olha lá, o A1 é o primeiro termo. Se vai de 1 até 100, é óbvio que o primeiro termo é o número 1. O AN é o último termo. E o N é a quantidade. Como nós temos a contagem de 1 até 100, a gente vai ter, então, 100 números. Logo, eu vou ter 1 mais 100 multiplicado por 100. Tudo isso, toda essa operação aqui em cima, dividida por 2. Perfeito? Aqui em cima nós temos uma multiplicação, só que um dos fatores, nós temos uma soma dentro dos parênteses. Logo, então, é ela que a gente deve resolver primeiramente. Então, a gente vai ter, olha lá, 1 mais 100, 101, 101 multiplicado por 100 e depois a gente divide por 2. Essa multiplicação me dá como resultado 10.100. E esse valor, ou esse resultado dividido por 2, nos dá como valor numérico 5.050. O que isso quer dizer então? O que esse resultado nos mostra? Nos mostra que a soma 1 mais 2 é 3,
3 mais 3 é 6, 6 mais 4 é 10, 10 mais 5 é 15. Então, eu vou sempre somando todos os números de 1 até 100. Quando você somar o último resultado, ou o último valor, que no caso é justamente o 100, esta soma total é igual a 5.050. Então, você repara que essa fórmula ela é bem bacana e muito útil em algumas situações. Deixa eu te citar uma aqui. Vamos supor que você vai fazer 40 anos daqui a 1 ano e meio, 18 meses. Aí tu pensa assim, poxa, eu quero um presente legal para mim. Eu vou começar a guardar o dinheiro. Aí você começa a guardar R$ 50 no primeiro mês. E a cada mês você vai se esforçar para sempre guardar R$ 10 a mais do que o mês anterior. Então, no primeiro mês você vai guardar 50, no segundo mês você vai guardar 60, no terceiro mês R$ 70 e assim seguindo. Aí ao final de 18 meses, que é justamente o tempo equivalente a 1 ano e meio, você vai ter quanto? Para que você possa determinar ou conseguir esse resultado, você usa a fórmula da soma dos termos. Agora, um outro detalhe bem importante, nem sempre esse último termo ele vai ser especificado, seja numa questão, seja numa situação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira a soma dos valores de uma PA, cujo primeiro termo é 7, o último termo é, 128, e a gente não sabe quem é a razão. Aí eu tenho que voltar para a fórmula do termo geral, tá? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, para de repente achar a quantidade de termos e aí sim jogar aqui na fórmula da soma. Ok, pessoal? Então nessa aula nós vimos aqui a soma dos termos da PA, da progressão aritmética, onde eu te mostrei a fórmula dessa soma, como que Gauss determinou essa fórmula, a situação que ocorreu isso, e também a gente verificou aqui um exemplo de aplicação justamente dessa fórmula. Fique bem à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!